Queridos, se você tem uma Bíblia aí contigo, abra ela em Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e 2, todos aqui já devem conhecer até decorado esses versículos. E, sabe, queridos, nesse versículo, nós oramos aqui falando que o Senhor está nos servindo um banquete, porque nesses versículos tem muitas verdades. E a gente vai separar cada uma delas aqui e comer direitinho cada uma por vez, tá certo? Tá certo que o brasileiro ele tem um costume de misturar muitas comidas, né? A gente melhora tudo que vem de fora. Esses tempos atrás abriu uma lanchonete de hot dog ali na 9 de julho, que os caras faziam hot dog americano mesmo. Aí o cara veio pedir um hot dog e me serviu um pão com salsicha. Eu falei, desse aqui eu faço em casa, que é isso? Aí eu falei, não, é assim, o nosso é desse jeito. Eu falei, não, irmão, não é, aqui é Brasil, mano. Aqui a gente coloca purê, coloca carne moída, frango moído com molho, depois a gente coloca batata palha, vinagrete, dá um arremate de purê para poder fechar tudo, passa na chapa, manda uma feijoada assim num copinho separado. Esse é o nosso jeito de comer, né? Você percebe nas filas de buffet que às vezes o cara chega, ele tem a coragem de pegar uma macarronada, põe uma feijoada em cima, põe um sushi do lado, está tudo certo, ele não explica nada para ninguém. E aqui, nesses versículos, o Senhor tem vários tipos de comida para nós aqui, mas sabe, aqui nesse caso, tudo combina porque a palavra do Senhor é perfeita. Então a gente vai comer uma saladinha primeiro, depois a gente vai vir com arroz e feijão aqui, uma carne. Vocês vão ver, gente, a gente vai se deliciar desse banquete que o Senhor preparou para nós, amém? Porque são verdades espirituais que estão ligadas uma à outra, tá certo? Queridos, então, vocês abriram Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, amém? A Bíblia diz assim, portanto, caros irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto espiritual. Versículo 2, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Olha que precioso tudo isso. Nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos irmãos de Roma, e ele nos dá aqui muitas verdades, e a gente vai, em cada uma delas aqui, esmiuçar e meditar bastante nelas. E eu quero falar primeiro sobre essa questão do sacrifício vivo, que está logo no começo do trecho. A Bíblia nos fala aqui então, que eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus que ofereçam os vossos corpos como sacrifícios vivos. Em resposta da misericórdia de Deus que já nos foi dada, já nos foi oferecida na cruz, ou seja, o Senhor manifestou a misericórdia dele em Cristo. Em resposta disso, agora eu devo entregar o meu corpo como um sacrifício vivo a Deus. O que é um sacrifício, querido? Sacrifício é uma imolação, nesse caso, simbólica, mas no Antigo Testamento, por exemplo, se sacrificava e oferecia então e matava animais para entregar o sangue deles ao Senhor, que era o formato daquela aliança antiga que nós vemos na Bíblia. Então os animais eram mortos em favor dos pecados dos homens, e se o Senhor recebesse o sacrifício, o perdão era concedido. E aí um sumo sacerdote entrava no lugar santo, diante de toda a assembleia, todo o povo de Israel, toda a congregação, e ele oferecia lá no lugar santo um sacrifício. Se o Senhor recebesse aquele sacrifício, aquilo simbolizava para o povo um ano de perdão. Mas quando Cristo Jesus veio na terra e se ofereceu na cruz como o sacrifício de Deus aos homens, porque tudo o que acontecia antes era por causa de Jesus, e aqueles sacrifícios que eles faziam era o símbolo daquilo que o Senhor estava fazendo no céu, já tinha declarado desde a eternidade. Então quando Cristo morre na cruz do Calvário, não simboliza só mais um ano de perdão, e sim uma eternidade inteira de perdão para nós. Uma eternidade inteira onde o Senhor nos chama a um caminho novo, onde nós temos acesso ao próprio Deus. E agora nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que entre no lugar santo. E é por isso que hoje em dia eu tenho tentado fazer cada vez mais disso que eu vou falar agora, que quando algum irmão vem falar comigo sobre alguma demanda que ele está enfrentando, um problema, uma situação, uma gravidade aí que ele esteja passando por dificuldade, a primeira coisa que eu digo a ele, eu nem pergunto se ele orou, eu falo, quando você orou, o que Deus falou para você sobre isso? Então eu já vou te dar uma dica aí, quando você for procurar o conselho do pastor, você vai ter que ter orado primeiro, amém? Nem que você fale assim, Deus não falou nada, não conseguiu ouvir, amém, mas você orou, né? Então glória a Deus. Por quê, queridos? Porque não pode parar em mim.
Nada pode parar nos pastores. É o que a gente sempre tem pregado aqui. Nada para no Daniel, no Leandro, no Eus ou no Daniel. Não para. Por quê? Porque nós não somos o fim. O Senhor é o começo e o fim. O Senhor é o meio pelo qual nós estamos aqui. Por isso, hoje que você tem acesso a esse lugar, você tem um novo e vivo caminho, em resposta desse novo acesso, dessa misericórdia de Deus que foi dada para mim e para você, nós oferecemos também o nosso corpo como sacrifício vivo. E aí é legal, porque uma imolação, quando ela é real, a vítima do sacrifício realmente morre. Mas o Senhor está nos chamando para um sacrifício vivo. Por quê? Porque o Senhor quer a nossa vida como um culto duradouro a Ele. Amém? E não só um sacrifício no sentido de adoração, mas também porque em nós tem a incumbência, a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor aos outros. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos ministros da nova aliança, ministros da reconciliação de Deus com os homens. E por isso que o nosso corpo é como um sacrifício vivo, porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos a serviço do Senhor. Entenda, nós éramos escravos do pecado, amém? Glória a Deus, todos têm esse entendimento, sua situação miserável antes de conhecer Jesus. Quando Jesus te comprou na cruz do Calvário pelo sangue dele, que não se corrompe, não é uma moeda, não é ouro e nem prata, você não ficou agora uma pessoa livre de tudo. Fala assim, agora eu não tenho mais um Senhor sobre mim, porque eu era escravo do pecado, agora eu estou completamente livre, ninguém manda em mim. Não, o Senhor te comprou para você ser dele. Por isso que nós chamamos ele de Senhor e Salvador da nossa vida. Ele não é só o Salvador, ele é o Senhor da minha vida. Amém? Então agora a minha vida não é mais minha. Ela antes era do pecado, porque o inimigo não ficava me convencendo a pecar, ele só mandava. Falava, fuma mais um. Então o diabo vinha e falava, fuma mais um, você só fumava. Falava assim, ó, cheira aqui, ó. Aí você ia lá e cheirava. Então assiste esse vídeo aqui. Então, ele só mandava e você fazia. Porque você era escravo do pecado. Ele mandava. Hoje em dia não, o diabo tem que ficar articulando um monte de coisa. Tem que preparar um cenário, tem que ficar fazendo as artimanhas dele. Por quê? Porque nós não somos mais escravos do pecado. O irmão uma vez me procurou falando assim, Dan, cara, estou passando por uma dificuldade grande. E, cara, depois que eu vacilei nisso, fiquei muito incomodado. Cara, fiquei triste. Falei, glória a Deus. Sinal de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Depois que a gente peca, se a gente não se incomoda, não se entristece pelo pecado, então tem coisa errada. Mas se a gente está se incomodando ainda, é porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele está tentando sempre nos santificar. Agora que a nossa vida então é um sacrifício vivo, nós temos que entender, eu tenho um Senhor. Esse Senhor, Ele tem uma missão. Então a gente não fica mais procurando a nossa missão para a nossa vida. Eu falo assim, qual é a minha missão de vida? Não, não é a minha, é a do Senhor que eu tenho que exercer. Aí a forma como eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, aí sim, é a sua vocação, é o seu propósito, está ligado a isso. Mas nós não estamos procurando o nosso propósito de vida para que a gente seja famoso, para que a gente tenha sucesso, para que a gente, diante dos homens, seja glorificado. Não, 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 a gente está procurando esse lugar para poder cumprir direitinho a missão do Senhor para as nossas vidas. Por quê? Porque eu sou um sacrifício vivo. Então, dia após dia, a minha vida tem que ser um culto ao Senhor. Dia após dia, a minha vida tem que ser uma ferramenta ao Senhor. Claro, querido, tudo isso é muito desafiador para nós. Né? Nós estávamos conversando sobre isso, né, Paty, na mesa. Né, o Alex, a gente estava falando sobre isso. Como é desafiador, às vezes, você tentar dar a resposta certa aos céus, quando você tem uma grande demanda na terra. E você tem que conciliar tudo isso. E olha que eu estava falando com uma pessoa que realmente a gente já viu várias vezes manifestando o reino no lugar onde ela trabalha. E atraindo as pessoas para Jesus. Isso é o ideal, você está naquele lugar não é porque está separado uma coisa da outra. Meu trabalho secular, meu trabalho ministerial, meu trabalho... Não existe isso. Não separe mais as coisas. Tudo que o crente faz é santo, amém? Tudo que o crente faz não é secular, é para o Senhor. Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, de entender quem nós somos em Deus, para poder servir a Ele como esse sacrifício vivo. A Bíblia nos fala lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que Jesus falou assim, e descerá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas sobre a terra. Essa palavra testemunha significa, na sua
palavra original de escrita, ela significa mártir. Ou seja, se for necessário morrer pela causa de Cristo, você morre. Por isso, o apóstolo Paulo fala que nós somos sacrifício vivo, mas se necessário fosse morrer para que tudo acontecesse, em favor da pregação da palavra, da manifestação do reino de Deus, estaria tudo certo também. A Bíblia fala de um lugar de destaque nos céus para aqueles que morreram por causa do Evangelho. É o desejo do Senhor, querido? Não sei. Se Ele pretende um dia perseguir a igreja, essa igreja que nós estamos aqui hoje, dessa forma. Algumas igrejas Ele permitiu que fossem perseguidas assim. Nós não somos ainda. Nós começamos a ser perseguidos, mas ainda está muito pequena ainda a perseguição, comparada às que a gente tinha antes. E olha, meu irmão, que se o Senhor permitir, acredite, é uma honra poder morrer pelo Senhor. É uma honra poder morrer pelo Evangelho. É a única causa que, na verdade, pode nos levar a chegar ao ponto de entregar a nossa vida pelo nosso irmão, pela causa do Evangelho, pela nossa família. Por isso, se fosse necessário ser um sacrifício morto, você também seria recompensado e glorificado por Deus. Amém? A Bíblia fala que se alguém perder a sua vida, esse achará. E se alguém procurar a sua própria vida, esse vai perder. Querido, isso é muito profundo. O reino de Deus, ele é assim, né? O que está triste, o que chora está alegre, o que é pobre é rico, o que perde ganha, é tudo assim. A gente fica o tempo todo correndo atrás, né? Eu ouvi uma ministração da Junya Hayashi, e ela estava falando sobre o tempo, e ela usou aquela frase que o pessoal falava, né, the time is money, ou seja, o tempo é dinheiro. E ela fez uma observação muito importante: não diga que o tempo é dinheiro, o tempo é muito mais do que isso. Não fale do seu tempo como, não trate ele como valor monetário. Porque quando você vê que o tempo é dinheiro, você gasta todo o seu tempo correndo atrás desse dinheiro. Então, querido, pastor, mas a gente tem muitas responsabilidades, a gente tem muita conta, como que eu vou fazer? Não, fica tranquilo. O Senhor te chamou para trabalhar mesmo, ninguém vai ficar sem fazer nada, não. É assim que segue a vida, né? Amém? Mas é o seguinte, a questão está em o que eu vou fazer com o meu tempo, quando eu estou desprendendo ele. Porque quando eu uso o meu tempo querendo enriquecer, quando eu uso o meu tempo querendo acumular, quando eu uso o meu tempo só no objetivo de ser alguém melhor, de ter sucesso, de mostrar para os outros, eu estou desviado. Agora, quando eu entendo que à medida que eu trabalho para enriquecer, eu também estou usando o meu tempo com um foco, com uma visão, com o objetivo de glorificar o nome do Senhor, então eu sei, eu estou perdendo a minha vida e estou entregando para o Senhor. Eu acho que os pastores aqui já pensaram mais do que os outros irmãos, eu calculo isso, tá? Porque às vezes os irmãos não se sentiram assim tão chamados para o serviço ministerial. Mas você já chegou a pensar, se o Senhor te chamasse para largar tudo? Nós pastores colocamos a nossa vida direto nisso, né? Assim, eu fico imaginando que a minha empresa, sabe, nunca deu dinheiro, gente. Você e o alemão nunca briga? É que a gente está nessa por causa de dinheiro, só que como nunca deu dinheiro, então nunca deu briga, né? Então a gente não, assim, nunca, nossa, um rio de dinheiro, a conta está cheia, nossa, mais de 7 dígitos, não sei nem mais contar quanto tem lá. Esquece isso, meu irmão, não é isso não. Como nunca deu muito dinheiro, só o nosso sustento para a honra e glória do Senhor, estou satisfeito e feliz por isso, não estou reclamando de nada aqui. Eu sei, querido, que tem a chance do Senhor prosperar os negócios de um jeito, que a hora que der aquele boom e falar assim, nossa, agora a coisa foi, agora o barco está cheio, o Senhor chega para mim e fala assim, agora você larga tudo, ó. Dá todas as ferramentas do seu telefone para o alemão, oferta na vida dele a empresa aí, e vaza daí. Então eu fico imaginando esse tipo de coisa, sabe? Eu fico pensando direto, como que eu deixaria tudo? Será que eu ia conseguir passar toda a relação de tanta gente que a gente está devendo? Todos os boletos que vai vencer aqui, ó. Fala, o alemão vai tomar um susto quando ele vê. Mas, gente, assim, a gente vive se colocando nesse lugar. Eu quero que você pare para pensar também. Se o Senhor me chamasse para deixar tudo,
O que Eliseu fez quando o Senhor chamou ele para ser um sacrifício vivo? Elias passou e falou assim: ei Eliseu, me segue. Ele falou assim: me permita só uma coisa, vou me despedir dos meus pais. Chegou lá e pai, Elias chamou para andar com ele. Elias, nossa filhão, vai lá, rebenta. O que ele fez? Ele estava arando com as juntas de boi, ele pegou a carroça dele, pôs fogo, meu irmão, para não voltar atrás. Não tem mais chance, eu eliminei a outra vida, não existe mais possibilidade de voltar. Aquele que coloca a mão no arado do Senhor não olha para trás. Então, aquele que foi chamado para ser um sacrifício vivo, depois que é chamado, ele vai ter que dar uma resposta assertiva para o Senhor. Porque se você deixa algumas coisas, você sempre vai ficar meio que preso naquilo ali. O pastor Leandro usou muito aqui a vida de Nicodemos no The Chosen. Quem que assistiu The Chosen? Eu choro todo episódio daquilo lá. Quem não assistiu já está no Netflix agora, tá? Aí uma coisa que eu recomendo para você, assiste lá, The Chosen. Meu, Nicodemos, ele quase aceitou Jesus, assim, ele aceitou, né, mas ele quase seguiu Jesus. Mas ele colocou na balança, meu lugar, minha religião, minha família, o que minha esposa vai falar? E a esposa dele era meio atribulada, assim, ficava toda hora, você concorda com esse homem aí? E aí chega um momento que Nicodemos está chorando, assim, apavorado, num canto, e Jesus sabe que ele está ali, e fala assim: Nicodemos, você quase conseguiu. Você chegou tão perto, obrigado, Cris. Nicodemos, você chegou tão perto. Por quê? Porque ele colocou na balança, não foi como Eliseu, que tacou fogo em tudo e já foi. Meu irmão, entenda uma coisa, existem coisas que não são pecado, mas já não é mais para você fazer. Vamos falar um pouco sobre isso também, né? Porque a Bíblia fala assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. O apóstolo Paulo, ele fala assim, que para ele morrer é lucro, viver é Cristo. Por quê? Porque o crente tem a certeza de salvação. Se ele morrer, ele está com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas enquanto ele vive, ele tem um objetivo, que é viver para Cristo. Senão a gente vai ser uma igreja de gente reunida querendo ir para o céu. E a gente vai ficar só lutando para isso. Tem que garantir meu terreninho lá de esquina no céu. Vou ver se eu dou uma varridinha na igreja quando tiver uma festa aí, só para ver se a gente garante um terreninho maior. Esquece isso, meu irmão. Viu? Nós não podemos ser só isso. Amém? A salvação veio para você, mas agora é que nem pega ajuda. Você foi pego, corre atrás de quem está correndo ainda. Tá bom? E aí, querido, a Bíblia fala que a gente deve ser santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado, é puro, imaculado, é separado para uso exclusivo do Senhor. E a obra de santificação, ela é feita em parceria de Deus com o homem. Então o que acontece primeiro? O homem se incomoda pelo pecado dele. Quando você chegou diante do Senhor, te apresentaram Jesus, falaram sobre Ele para você, não deu aquele constrangimento? Você colocou na balança tudo as atrapalhadas que você tinha feito? Você falou assim, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida? Por que eu fiz tudo isso? Dá aquela vergonha, dá aquela tristeza, você começou a chorar. Aí o Senhor se apresentou para você e você falou, não, é isso que eu quero andar com Jesus, eu quero caminhar com Ele. Amém? Começou uma obra de santificação, você se incomodou pelo seu pecado, você começou a querer deixar ele de lado. Qual que é a resposta de Deus para isso? Agora, o Espírito incomoda você, você se arrepende, decide mudar de atitude, e aí o Espírito te ajuda a manter vitorioso sobre o pecado. Então não espere que a obra de santificação na sua vida seja feita só pelo Senhor. Não coloque em Deus a culpa de você não conseguir ser santo. Nós não podemos fazer isso. Por que a gente inventa um monte de desculpa para pecar? A gente fala, pastor, a carne é fraca, e o pecado é o quê? Biotônico? É vitamina. Meu irmão, a carne é fraca porque você não vai viver pela carne. A carne é fraca exatamente por isso você não vai pecar, porque aquele que anda segundo a carne é dirigido pela carne, mas aquele que anda segundo o Espírito é dirigido pelo Espírito. Então nós não vivemos mais pela carne, vivemos pelo Espírito, e é por isso que nós somos fortes. Nós somos fortes no Senhor, e é isso que a gente tem que ter certeza. E quando eu prego para vocês aqui, entenda, gente, eu também tenho demandas, os meus pecados que eu preciso vencer como vocês. E agora esses pecados eu coloco na balança e falo assim, Senhor, nenhum deles vale a pena o suficiente. Nenhum deles tem uma justificativa, nenhum deles tem motivo para eu errar.
Jesus veio na terra servir para nós como modelo de obediência. Cristo em Jesus, o eterno no homem, veio na terra para que você olhe para ele e fale assim, é possível. Então alguém diz para mim assim, ah pastor, mas ele era Jesus. A Bíblia fala que ele aprendeu a obedecer. Você acha que Jesus com 3 meses de idade sabia o que um adulto de 20 anos sabia? Não. Ele se fez homem. Ele aprendeu a obedecer. Você acha que Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele estava pregando lá no templo, ele estava pregando alguma coisa, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, sim. E tudo que ele fazia, fazia pelo Espírito Santo. Mas, meu irmão, ele teve que aprender, ele teve que se desenvolver. Então não tem essa desculpa, ele não pecou porque ele era Jesus. Meu irmão, é por isso exatamente também que a gente não pode. É exatamente por isso que nós temos que nos santificar. Porque aquele que é o modelo de Deus para mim e para você, já veio na terra. O modelo de justiça já está disponível para mim e para você quando você acessa a Bíblia. Então quando eu olho para Jesus, eu vejo nele quem eu tenho que ser. E por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser medida de varão perfeito. Só que aí a Bíblia fala também que a gente tem que ser santo e agradável a Ele. Então diga comigo, agradável a Ele, agradável ao Senhor. Amém. Então, é possível ser santo sem ser agradável? É. Porque você pode obedecer tudo dentro da lei, mas não fazer o que o Senhor está te chamando para fazer. Então você não se agrada, então Deus não se agrada de você. Por que Deus olhava do céu no batismo de Jesus e dizia, eis aí o meu filho amado em quem eu tenho prazer? Porque Jesus era obediente na lei e era obediente na missão. O que Jesus falou para os discípulos? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Eu te glorifiquei, ele orando ao Senhor, ele falou assim, Senhor, eu te glorifiquei na terra, então me glorifica de novo no céu. A vida de Jesus era isso, meu irmão. Uma vida de obediência plena. Não é só a obediência da lei, mas é a obediência do chamado, é a obediência da missão. Por isso, meu irmão, a gente tem que tomar o cuidado de não achar que, sendo só obediente, a gente vai agradar a Deus. Então, agora eu me santifiquei, eu leio Bíblia, eu oro, eu vou para a igreja, não falhe um culto, agora tem discipulado, eu venho também. Glória a Deus, meu irmão, mas e aí? Tem uma demanda, tem uma missão que o Senhor te deu, tem um chamado. Qual é a resposta que nós temos dado a isso? Então, de forma prática, cria alguma coisa que vai fazer você mudar de atitude. Se encoraje a orar por alguém que está procurando uma oração. As pessoas pedem oração sem falar, ora por mim. Como que alguém pede uma oração para a gente? Chega para mim e fala assim, cara, estou com uma dor na coluna. Peraí, essa pessoa está pedindo para você orar por ela, meu irmão. Põe a mão na... Tcharalá, baixou, creio dele. Meu irmão, manda fogo. Ando meio atribulado, não consigo dormir à noite, estou meio bichado. Vem cá, dá a mão aqui. Senhor, em nome de Jesus. Entenda, querido, o Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho. Eu não sei se você já orou pedindo a Deus para Ele colocar, mas quando você ora fica pior ainda. Uma época eu falei para o Senhor assim, Senhor, manda tudo que tiver aí. Tudo que tiver que a sociedade acha que é ruim, que o homem olha e acha que é ruim. Pode mandar tudo, manda aí o que o Senhor quiser. Cara, o que aparecia de gente, cara. Todo mundo pedindo oração sem falar, ora por mim. Lá e orava por todo mundo. Falei para vocês já, um morador de rua chegava e a gente ia orar por ele, aí manifestava demônio, dava um trabalho danado, mandava sair, aí saía um, tinha outro. Não, sai de 2 em 2 que é para engarrafar. Vai, vaza daí. Então assim, meu irmão, a gente tem que dar uma resposta ao Senhor. Para ser agradável a Deus não é só você ser alguém religioso. A porta do reino ela é estreita. Uma vez alguém falou isso para mim com uma profundidade muito diferente do que eu já tinha ouvido. Eu nasci, cresci na igreja, eu ouvi isso com uns 20 anos de idade. Cara. Do jeito que eu ouvi daquele homem foi diferente. Ele falou assim, tem gente que nem sequer acha a porta. A porta é estreita. Então, quando você olha para tudo isso, mas pastor, você está querendo complicar, o evangelho não é simples? Não, é simples, meu irmão, é simples.
Mas custa tudo. Obrigado, Cris, de novo. Quer vir pregar aqui? Está melhor que eu. Eu agradeço muito, minha irmã está muito mais ungida que eu, né? Mas custa tudo. E eu não estou falando de, né? Em nome de Jesus, Cris. É que a gente conhece o depósito da irmã aqui. Gente, que bênção. Você poder ouvir isso e falar assim, eu quero achar esse lugar. Eu quero me encontrar no Senhor, eu quero acessar essa porta. Então, quando alguém fala para você assim, a porta do reino ela é estreita, o caminho é apertado, como Jesus falou que é, não fica achando que é impossível para você. Está dizendo que é difícil, mas que você tem que se sentir desafiado em procurar. Porque aquele que encontra o reino de Deus é semelhante a um homem que achou uma pedra de imenso valor e vendeu tudo o que tinha para poder comprar. Então, mesmo que te custe tudo, você tem que vender tudo e voltar para comprar, porque é o reino. Então, se é difícil de encontrar porque a porta é estreita, não quer dizer que é impossível. Quando os discípulos falaram assim para o Senhor, Senhor, então isso é muito difícil, falando sobre salvação, Jesus respondeu o que para eles? Para Deus, nada é impossível. Por quê? Porque é uma obra de parceria, acabei de falar aqui, entre Deus e o homem. Então, meu irmão, você não consegue sozinho mesmo, mas o que Jesus precisava te dar, Ele já te deu. Aleluia, amém? Então, quando nós obedecemos, nós somos agradáveis a Deus. O que Jesus falou? Tinham 2 filhos. Quando o pai falou assim, vamos lavrar a terra, vamos trabalhar comigo. Um disse que ia e não foi, o outro disse que não ia e foi. Qual agradou o pai? O que disse que ia ou o que foi? Os 2 são filhos. Os 2 moram na casa. Os 2 têm o mesmo pai. Os 2 têm a mesma recompensa. Mas um agradou o pai, porque foi para o campo com ele. Querido, como essa igreja é uma igreja feita de discípulos e não de multidão, a gente se sente muito à vontade de pregar essas coisas. Porque na verdade essas coisas vêm para trazer um encorajamento a você. Ah, pastor, é que eu ainda estou começando, eu estou voltando agora, sabe, eu estou engajando, eu estou meio com receio. Meu irmão, é exatamente por isso que você precisa se comprometer. Se você está voltando agora, já volta com tudo, meu irmão. Já volta cuspindo fogo aí, meu irmão, já volta atribulando Satanás. Quando você acordar, o diabo já tem que ficar preocupado. Falei, de novo, mano, olha. Podia ter dormido e não acordado, né? Agora, pronto. Vou lá de novo tentar derrubar esse cara. Por isso, entenda, o Senhor não nos chamou para um nível superficial do evangelho dele. Aquela coisa que o pastor Eudes pregou para a gente esses dias aqui no discipulado, sobre nadar ou mergulhar, realmente faz muito sentido. O Senhor não te chamou para nadar, o Senhor te chamou para mergulhar. O Senhor não te chamou para águas nos artelhos, o Senhor te chamou para águas que só passam a nado. Só no profundo, meu irmão. É esse o lugar onde o Senhor te chamou. Ah, mas esse aí é perigoso, pastor, porque a gente se afoga. Pois é. Aí você morre. E aí Cristo vive em você, aí só vai dar para ver o rio. Foi que alguém se afogou e afundou no rio, só vê a água. Amém? Os rios, eles se encontram e vão para o mesmo lugar. Todos fluem do trono de Deus. E todos vão para um lugar. Amém? E aí depois a Bíblia fala assim, não vos conformeis com este mundo. E os moldes mundanos, eles são instalados sutilmente na sociedade e até dentro da igreja. E hoje em dia está um pouquinho menos sutil, né? Hoje já está um pouco mais descarado na sociedade. Por quê? Porque já foi a época da sutilidade ou sutileza, como fala? Pronto, falar assim, deles virem devagarzinho, assim, com cuidado. Não, hoje já está escancarado. Porque os moldes mundanos já estão cada vez mais instalados. O mundo lá fora tem gritado por imoralidade, tem pedido isso. E os artistas estão dando.
né? Já tem uma polêmica nova aí de uma cantora que já está fazendo um clipe aí que está pior do que os outros. Então, assim, que o Senhor tenha misericórdia dessa irmã aí, um dia eu chamei ela de volta para o reino, né? Que saiu da igreja dando trabalho. E esses moldes, você vai percebendo que eles vão, aos poucos, entrando na sociedade. E aí tem aqueles graus, né? Aqueles estágios, os passos de uma instalação de um molde de uma sociedade corrompida. Primeiro é feio, ninguém acha legal, todo mundo repudia, né? Fala, isso aí não pode. Daqui a pouco fica aceitável. Fala, já está normal, tem gente que faz isso mesmo. Daqui a pouco já fica, assim, de aceitável vai para bonito, né? Então, era feio, ficou aceitável, aí fica comum, depois fica bonito, depois é quase obrigatório, né? Então a gente brinca às vezes, né, que daqui a pouco a gente vai ter que fazer a marcha do orgulho hétero, não do orgulho homossexual, porque tem cada vez menos. Fala assim, não, agora vamos protestar que a gente é hétero, que tem que mostrar para o povo que... Porque vai ficando cada vez mais assim, e o mundo está tentando realmente fazer tirar a masculinidade do homem, a feminilidade da mulher. E o problema é que isso a gente não percebe, começa a entrar em nós também. Então a gente às vezes pega a veia dos meninos aqui na igreja, aqui com as brincadeiras e tal, mas é que a nossa geração não está muito acostumada com as coisas que os meninos já... E não é pecado. Só que tem coisa que começa a ser exagero. Conheço menino crente, cara, casado, ou hétero, né, assim, pintando a unha, cara, não, passa do ponto. Passou do ponto faz tempo. Não pode, mas gente, assim, estou dando exemplos, amém, gente? Em nome de Jesus, olha só que coisa. Se você vai tirando a masculinidade de um homem, e aceitando que ele seja cada vez menos masculino, para ele ficar mais adequado, esquece isso, não vai dar certo. A hora que você precisar de um homem, você não vai ter. Fiquei sabendo que no culto das mulheres ontem, se tivesse um homem aqui, ia dar uma força danada, né? Foi ou não foi? A Pri me contou um negócio aqui que teve mulher saindo com vassoura atrás de cavalo aqui. Aí o cavalo correu atrás da irmã, volta com a vassoura de novo. Se você tivesse um homem aqui, vocês iam fazer o quê? Vocês iam com a vassoura atrás do cavalo ou vocês iam chamar o homem? Agora, se você tira a masculinidade do seu marido, mulher, e você quer mandar nele na sua casa, você quer ser a chefona, você quer ser a xerife, e você vai fazendo ele cada vez menos homem, a hora que aparece uma barata, é duas meninas gritando, é você e ele. Aí a mulher sai para um lado, e o homem sai para o outro, não. Meu irmão, o homem de verdade, ele mata a barata com a mão, não tem nojo, pá, pega, matei aqui, ó. Quer? Então, às vezes, você precisa de um homem macho, não tem, por quê? Porque você foi aceitando que ele ficasse cada vez menos. Aí o cara não sabe pegar uma chave de fenda para apertar um parafuso em casa, não troca uma lâmpada. Olha, como é que faz? Segura a lâmpada e alguém gira a escada para mim? Como é que... Não, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, aceita o teu marido como glória de Deus na sua casa. Ele é o homem, ele é o cabeça, é isso que a Bíblia fala. Sabe de uma coisa? O feminismo não quer que você seja igual ao homem. Ela quer que você seja... O feminismo quer que a mulher seja maior que o homem. Quando eu vou fazer casamento, por exemplo, faço brincadeira que a mulher que manda, elas ficam todas felizes. A gente que manda. Aí eu falo, agora falando sério, gente, a Bíblia fala que é o homem. Só falta vir tamanco na cabeça da gente. Porque quando você fala que elas mandam, elas ficam felizes. Porque é isso que colocaram na cabeça delas, com sutilidade. Veio primeiro assim devagarzinho, colocaram primeiro que é aceitável, é comum, é bonito, daqui a pouco, isso aqui que é o certo, é a mulher que tem que mandar em casa. Não é. Não é esse o modelo bíblico. A mulher que consegue se submeter ao marido, ela recebe uma glória de Deus, recompensa. A mulher que fica brigando com o marido dentro de casa, discordando com ele, na hora que precisa de uma palavra final, e não estou dizendo que o homem tem que mandar na casa, não, ele está a serviço da casa porque ele é autoridade, amém? Não estou usando disso para ser o chefão dentro de casa, a autoridade, mas não. Tudo é com conversa, com diálogo, isso está tudo certo. Tá? O marido tem que ouvir a esposa é cheia do Espírito Santo, ela é muito mais crente que a gente. A gente vê as confessadas de pecado dos homens aqui, nos cultos de homem, é tudo coisa terrível assim. Ó. As mulheres quando vêm confessar uma para a outra, falam, ai, minha irmã, eu não consegui lavar a louça no dia certo, no horário.
Nossa, eu estou chegando atrasada no culto. Olha os pecados das mulheres. Porque mulher não aceita imoralidade tão fácil. Quando a mulher está na imoralidade é porque a coisa descambou mesmo. A mulher é muito mais moral que o homem já é imoral. Amém ou não amém? Então assim, ouça a sua esposa, ela é uma bênção na sua vida, mas o modelo de família bíblico é que a hora que precisar de alguém que lidere a casa é o marido. Porque se a mulher toma esse lugar, a casa vai virar uma confusão. A coisa não vai andar. Então, se você na sua casa está tendo uma demanda que você está achando difícil de resolver, e você está discordando do seu marido, experimenta. Em nome de Jesus, Senhor, honra essa palavra que eu vou ministrar aqui, Pai. Deixa o seu marido conduzir. Aceita o que ele te fala. Ouve o conselho dele e fala assim, tá bom, vou te obedecer. É o que o Senhor me pediu. O Senhor vai te recompensar, minha irmã. Deus vai colocar a tua casa em ordem. Então, assim, essa questão de tirar a masculinidade do homem, a gente se preocupa um pouco. Ah, mas, pastor, eu acho que o homem tem que se cuidar. O homem se cuidar é o quê? É fazer barba, tomar banho, no máximo, assim, passar um desodorante. Não, mas fala aí, o que passar disso para mim é procedência maligna. Quem que usa, né, creminho no rosto? Aí começa essas coisas, sabe, gente? Não, tem uns limites que a gente fala assim, não, até aqui tá bom. Alecão, pô, você passa creminho no rosto? Não, né, mano? Ai, ufa. Pensou se ele fala que passa, mano? É que eu perguntei pro cara certo, é um cara, né, macho, viril. Então, assim, querido, o homem tem que se cuidar. Então, tá certo. Usa uma boa roupa. Tá certo que a gente que trabalha assim no pesado, às vezes a gente usa cada roupa, parece que a gente não está indo para a guerra, a gente está voltando de 3 guerras mundiais e a gente sobreviveu, né? Tem dia que a gente vai, a roupa, você coloca a calça, fica de pé assim, né, Rony? Você solta a calça assim, ela, parou. Então, assim, para o homem, ele não precisa de muita coisa, amém? É diferente. É diferente. Então, para os homens aí, para os meninos, toma cuidado com a roupa que você vai comprar. Quando vai comprar uma calça, né? Poxa, tem que sobrar um pouquinho, né? Sobrar um pouquinho de pano, assim, tá certo que as pernas é finas, mas... Fala assim, não pode também assim, né? Poxa, parece que eu estou embalado a vácuo. Queridos, assim, lógico que tem coisa que é aceitável, a gente está brincando aqui em alguns exageros, mas a sua masculinidade ninguém pode tirar, não. Tá? A hora que alguém pode falar assim, eu digo para vocês, se um ladrão entrar na sua casa, o que é a sua mulher que vai defender a casa? Ai, pastor, mas Jesus é amor. Não, Jesus, quando entrar na casa do pai dele, ele também chegou o chicote. Você acha que Jesus usou chicote em quem? Glória a Deus, hein? Aleluia. Quando entraram na casa do pai, Jesus entrou com chicote, chamou todo mundo de ladrão e expulsou de lá. Você acha que ele deu chicotada na mesa? Eu vou dar um chicotado nessa mesa aqui para ela sentir dor. Meu irmão, Jesus deu chicotada em quem? Quem que vocês acham? Eu não estou falando nada, eu vou perguntar para vocês. Quem que vocês acham que Jesus deu a chicotada? Foi nos bichinhos que estavam lá, que não tinha culpa de nada, que estava sendo vendido? Em quem vocês acham que Jesus deu a chicotada? Ninguém quer falar, né? Hã? Jesus deu chicotada nas cabras ou nos cabras que estavam lá? Hã? Meu, se precisar defender a casa, precisa ter um macho. Jesus falou que se alguém tentar entrar numa casa, tem que primeiro amarrar o valente. Amém ou não amém? Não aceite os moldes do mundo na tua casa. Os moldes de Deus é que o homem seja viril, é que o homem seja forte, é que o homem seja bem posicionado, que o homem seja seguro. E que a mulher encontre no homem o que ela precisa de amparo emocional, de amparo espiritual, que a mulher encontre no homem. No último culto de homens nós falamos aqui, né, Lucas? O Lucas até deu dessa ênfase. Por que o homem, ele é atacado nesses pecados imorais que a gente estava falando? Porque ele é a porta de entrada para a casa. Ele é o valente da casa. Se ele não está guardando, o inimigo entra. Como que o homem deixa de guardar a casa? Quando ele não se santifica mais, quando ele se perde em Deus, quando ele não sabe mais quem ele é em Cristo. Agora, quando um homem está bem posicionado em Deus, a casa está guardada. Então, a mulher vê aquele cara na rua e fala assim, eu vou fazer uma macumba para ele, eu vou falar com a mãe, não sei das quantas lá, eu vou ganhar esse homem para mim, ele é casado, mas eu vou acabar com o casamento dele.
A Bíblia fala que não há maldição sem causa. Se o homem está bem posicionado em Deus, pode fazer 10 macumba. Vai matar galinha à toa. Homem nenhum vai cair nessa, não. Por quê? Porque a Bíblia fala que não há maldição sem causa. A maldição vai e volta. Fala assim, não tem como entrar, não tem brecha. O marido é santo, o homem é de Deus. Não tem como separar esse casamento. Foi Deus que uniu. E a Bíblia fala que o que Deus uniu, o homem não separe. Então não aceite os moldes do mundo na sua casa. Não aceite os moldes do mundo na sua igreja. De linguagem simbólica, Jesus nos chamou para ser uma igreja, ou seja, um barco andando sobre a água. Enquanto o barco está na água, está tudo bem, está seguro. O problema é quando a água entra no barco. A arca de Noé é um símbolo da igreja. Tudo que é bicho diferente no mesmo lugar por causa de um propósito. Então todos os crentes diferentes dentro de um lugar por causa de um propósito e dentro do lugar de salvação. E aí a arca está na água. Enquanto isso estiver acontecendo, está tudo certo. A igreja indo para o mundo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então é a gente que vai. Agora, quando o mundo entra na igreja, aí complica. Porque aí começa tem que fazer um ótimo espetáculo para que todo mundo venha. Então a gente já viu de tudo. Faz um pubzinho dentro da igreja, coloca um ringue, faz MMA dentro da igreja. Já vi, viu? Não, vamos fazer um negócio aqui. Começa uma apelação. Cara, Cristo é suficiente, não? Cristo não é suficiente, não? O Espírito Santo de Deus, essa presença gostosa que a gente sentiu aqui, não é o suficiente para trazer o pecador para Cristo? Então, a Bíblia fala, não vos amoldeis com este mundo. E sabe de uma coisa, quanto mais o mundo fica militante, mais radicais a gente tem que ser também. De verdade. Porque senão, aos poucos, a gente acaba aceitando. Então, o mundo trabalha em vários assuntos. Não, já que a gente está falando de coisa polêmica aqui, esses dias um menino crente falou para mim, a gente estava falando sobre aborto. Falei assim, em hipótese nenhuma, o aborto deve ser permitido. Radical eu, né? E ele falou assim, mas e se for fruto de um estupro? Eu digo, chega para uma pessoa de 30 anos e fala assim, você é fruto, uma pessoa que tenha sido fruto de um estupro, fala assim, você é fruto de um estupro, você tem que morrer. Mas essa pessoa já cresceu. Eu falei, pois é. Você acha que porque ela consegue defender a vida dela e a criança. Chega para alguém de 30 anos e fala assim, já que você é fruto de estupro, vamos matar você então. Ele vai defender a vida dele. A criança não consegue defender. Deve ser muito difícil para uma mulher gerar uma criança dessa. E eu, sinceramente, não trago esse tipo de assunto para militar contra essa gente que fica falando sobre aborto, querendo convencer todo mundo de que é o certo. Mas eu trago esse tipo de assunto para encorajar mulheres que, às vezes, pensam em fazer. Então, vocês vão ver nas minhas redes sociais, quando eu vejo alguma coisa de aborto, eu vou lá e publico, né? Porque talvez alguma mulher que está grávida, que sabe que está grávida, está pensando em abortar, ela veja o quanto uma criança sofre na hora do aborto e ela fala assim, não, eu não vou fazer isso. Amém? É por isso que eu faço, para talvez encorajar alguém a dar a vida àquela criança. Então não é uma militância, mas é um encorajamento para que as mulheres não façam. Então esse é o tipo de coisa que o mundo vai tentando implantar. São vários desses assuntos assim. E é engraçado que o homem tende a fazer o que a maioria faz, né? Já dei exemplo para vocês aqui. Quem já foi em um estádio de futebol? Quem já foi ver jogo no estádio? Amém? Tem uns irmãos que pode ser quietinho, né? A gente tem uns irmãos que são quietinhos, sossegadinho. Não fala nada assim, cumprimenta só com a paz do Senhor, bom dia, paz. Aí se você solta ele no meio de uma torcida, a torcida inteira está aqui, ó. Você não vai ficar parado ali no meio, você vai falar, os caras vão me atropelar, né? Daqui a pouco você começa a ir junto. Porque o homem faz o que a maioria faz. Quem que vai numa festa de casamento com uma camisa de time? Exceto o Luan, por exemplo, que faria isso, mas o Luan faz. Mas assim, tirando o Luan, quem mais que vai numa festa de casamento com uma camisa de time? Não vai, porque você sabe, a maioria das pessoas estão opa, tá todo mundo bonitinho, né? Vou também. A gente faz o que a maioria faz. Amém ou não amém? Só que isso é bom senso em algumas coisas.
Em outras não. Naquilo que é pecado a gente não faz o que a maioria faz. Aí a gente lembra do que a mãe da gente falou, você não é igual a todo mundo. Falei para minha mãe uma vez assim, falei, mãe, todo mundo tirou nota boa na prova, só eu que não. Ela falou assim, nossa, se todo mundo tirou, por que você não? Porque eu não sou igual a todo mundo. Aí a gente vê assim, gente, se você não pode ser igual a todo mundo, quando se trata de pecado. Está todo mundo indo para um caminho que você sabe que desagrada a Deus. E você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, Ele te alerta, Ele te ensina qual é o caminho. Ele fala para você o que você tem que fazer. Você vai ouvir quem? A maioria ou o Espírito Santo? Então o Espírito Santo de Deus, Ele é uma luz de alerta, todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui é crente já. Conheço, todo mundo está aqui. Todo mundo que já aceitou Jesus, a maioria aqui batizado. Quando você vai pecar, antes de pecar, o Espírito Santo de Deus já não te avisa? Esses dias eu ouvi uma oração muito forte, pastor. Um irmão que trabalha tentando destruir a pornografia na vida dos homens, e de mulheres também, ele falou o seguinte, ele falou assim, antes de um homem acessar a pornografia, ele tem que fazer uma oração assim. Ele falou assim, eu faço isso com eles. Eu vou acessar a pornografia porque Jesus não é suficiente. Que forte isso, cara. Então, antes do cara acessar a pornografia, ele tinha que orar, falar com Deus que ele ia acessar porque Jesus não era suficiente. Eu vou acessar a pornografia porque Jesus não consegue me dar o prazer que eu tenho lá. Só que a Bíblia fala que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas. Quando fala todas, meu irmão, não tem nenhuma que falta. Quando o apóstolo Paulo escreveu todas as necessidades são supridas, não são só o mantimento na sua casa, é a sua carência. Você solteiro, que está doido para beijar alguém na boca. Eu já fui adolescente, que todo mundo que já foi, né? Quem não é, já foi. Meu irmão, se segura aí, em Cristo Jesus você tem a cura da sua carência. Em Cristo Jesus você consegue se segurar, você consegue se guardar para sua esposa, consegue se guardar para o seu marido. Em Cristo Jesus é possível. É desafiador, eu sei, é desafiador, para todos nós. Mas em Cristo Jesus nós somos completos. Então, por mais que seja desafiador, vamos tentar sempre trazer isso para a nossa consciência, para tentar vencer. Então, quando a gente for pecar, o Espírito Santo de Deus vai avisar antes, a gente já faz a oração. Fala, eu vou pecar, porque Jesus não é suficiente. Aí eu quero ver como que vai ser esse pecado depois. E agora tem uma coisa também, gente, tem como ser moldado pelo mundo, tem como ser moldado pelo Espírito Santo. Uma das obras do Espírito Santo é pegar a gente do jeito que a gente era e transformar em alguém mais parecido com Jesus, amém? Essa é a obra do Espírito Santo, a santificação é isso. O Espírito Santo de Deus pega a gente como a gente era e faz da gente alguém parecido com Jesus. Tá? Só que tem gente que não parece com coisa nenhuma. Não parece com nada e não lembra de ninguém. Não lembra com ninguém. Porque você tem aquela pessoa que não é do mundo e também não é de Cristo. Então você olha, sabe aquela pessoa que você fala assim, meu, o cara é sensacional, só falta ser crente. Infelizmente, num olhar de eternidade, falta tudo. Infelizmente, o que mais ele precisava, era melhor ele ainda ser um crente meio capengando, mas ser crente em Cristo Jesus, estar em Cristo, porque uma hora ele é curado, amém? Uma hora ele vence. Estando em Cristo, uma hora vence. Sozinho não vai conseguir. Então, você não pode parecer com nada também. Você nem se parece com o mundo e nem se parece com nada. Você tem que parecer com o seu Senhor. A gente tem um pai e o filho é a cara do pai. Amém? Glória a Deus. Por isso que eu faço filho bonito desse jeito que vocês veem aí. Solto aí que é a cara da mãe. E a próxima parte que fala assim, não vos amoldeis com este mundo, mas depois fala assim, mas sede transformados. A COD não é uma igreja que trabalha para ver a casa cheia, apesar de que todos nós pastores não podemos mentir que a gente gosta. Eu pelo menos gosto, eu quero e gosto. Se a casa estiver cheia, a gente vai ficar mais feliz ainda. Mas a gente não trabalha para a casa cheia, a gente trabalha para que haja transformação. Porque a Bíblia não fala que Deus se alegra quando uma igreja está cheia. A Bíblia fala que Deus faz festa nos céus quando um pecador se arrepende. O que gera
alegria em Deus, o que gera festa nos céus é a transformação do pecador em santo. É isso que faz o coração de Deus se alegrar. E aí a gente vive aquele versículo: a alegria do Senhor é a nossa força, porque é o Senhor quem está alegre, amém? A gente usa esse versículo quando a gente está feliz, né? A gente fala assim: a alegria do Senhor é a nossa força, e a gente está feliz aqui. Não, mas o Senhor também está feliz, que a alegria dele que é a força nossa, não é a gente alegre. Amém ou não amém? Como que Deus se alegra então? Quando você está chorando, pedindo perdão a Ele. Quando você fala assim: de novo, Senhor, me perdoa, Pai. Dessa vez eu vou vencer, vou tomar um compromisso com o Senhor, eu vou em frente, não vou me perder mais. Então a ideia não é formar uma melhor versão de você mesmo, para entregar para o Senhor. A ideia é que você morra, e que a vida de Cristo venha em você. A ideia é que acabe aquela vida mundana que você tinha, e como eu falei, as carroças lá de trás são queimadas, e que a partir de agora a vida de Cristo resplandeça em você. Amém? E aí a Bíblia fala que para ser transformado você precisa de uma renovação da mente. Então vamos falar de duas palavrinhas aqui: renovação e reforma. Diga comigo: renovação e reforma. O que é uma reforma? Reforma, você pega o que é velho e melhora o velho, e dá a cara de novo para o velho. Renovar não é transformar o velho. Renovar é tirar o velho e pôr o novo. Então a Bíblia fala de renovação da mente. Meu irmão, pega isso, que isso é de forma prática para nós, amém? Isso é muito importante, acho que é a chave dessa palavra. Pega tudo que você pensa e coloca diante de Deus. Pega tudo que você pensa e apresenta para o Senhor em oração. Fala: Senhor, está vendo sobre essa questão aqui? Sobre ser marido em casa. Olha como eu sou. Eu sou assim, eu sou assim. Aí você vai contar todos esses BO que a gente tem, né, como marido. Agora, Senhor, eu quero desconstruir esse marido na minha mente e quero que o Senhor construa um marido novo. Senhor, olha o que é ser pai. Para mim, é isso. Eu entendi que é isso. Vocês estão me entendendo, gente? Você vai desconstruir aquilo que você construiu até hoje, de fé, de família, e vai buscar no Senhor uma nova resposta. Nossa, pastor, mas desconstruir, eu sou um homem crente, eu sempre construí isso tudo no Senhor. Amém. Mas, se o inimigo tem novas artimanhas dia após dia, você precisa ter novas mentes dia após dia. E essa mente que você vai tendo renovada é no Senhor. Você tem que desfazer. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que está certo. E se alguém pensa que é alguma coisa não sendo, engana-se a si mesmo. Então, mesmo que pareça que tudo que você pensa hoje é cristão, é bíblico, apresenta diante de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente, é só você apresentar com sinceridade diante de Deus que Ele já começa a te mostrar na hora. Fala: Senhor, eu acho que às vezes a gente tem que pegar um pouco mais firme em casa e ser mais ríspido e falar um pouco mais forte lá, que senão a coisa não anda. O Senhor já começa a falar: filhão, você está vendo o que você está falando? Aí você já para pensar e fala assim: nossa, nada a ver, né? O Espírito Santo começa a desconstruir o que você estava falando. Fala: não foi para isso que eu fui chamado. Não é assim que resolve as coisas. Não é desse jeito que a coisa funciona. Amém, queridos? Vocês estão comigo? A palavra está um pouco longa hoje, né? Mas vai comigo aí, estamos terminando. Então, a Bíblia fala que ninguém coloca vinho novo em odres velhos, e nem remendo novo em pano velho, porque o pano velho, com a sua fraqueza, se rompe com o remendo novo. Deus não quer colocar remendo no seu pecado. Deus quer que o pecado seja arrancado e Ele coloca vestes novas. Os odres velhos não servem para receber o poder do Espírito Santo na tua vida, o vinho novo de Deus na sua vida. Você precisa jogar tudo isso fora para que o vinho novo entre num odre novo, amém? Glória a Deus. Então, queridos, presta atenção aqui. Tudo que você aprendeu até hoje precisa ser reconstruído em Deus. Precisa ser pelo menos avaliado, precisa ser passado pelo fogo. Porque a Bíblia fala que o que é superficial vai queimar no fogo, mas o que é profundo não queima. O que é profundo em Deus, o que é sólido, vai ficar. O que é construído em madeira, capim, coisas que estão na superfície, vai queimar. Mas aquilo que é rochoso, aquilo que é precioso,
isso o fogo não queima. Amém? Queridos, construa algo sólido no Senhor. Construa algo em profundidade em Deus. Experimente buscar o Senhor em oração sozinho por algumas horas. Ah, pastor, eu não tenho assunto para falar com Deus mais de uma hora, não. Fala com Ele 5 minutos e depois fica quieto ouvindo Ele. Fica sozinho. Pega uma Bíblia. Põe o seu Spotifyzinho ali do lado, ali, ó, coloca uns irmãos cantando. Amém? Esses dias atrás eu estava tão atribulado, gente. Tão atribulado. Eu peguei uma obra que ela acabou comigo, cara. O pouco dinheiro que eu tinha falado agora há pouco que acabou também. A obra, assim, veio para arrasar. Era para ter sido entregue em outubro, não está entregue até hoje. Um casal que, eles são um pessoal gente boa, assim, da casa, sabe? Mas eles são azarados demais. Se eles comprarem um circo, não cresce. Gente, eles compraram 4 vezes o rodapé da casa. E na quarta veio errado ainda. E eu no meio dessa obra aí, que a bruxa estava solta lá, que tudo que fazia dava errado nessa obra. Ô danada de obra. Me deu diarreia, falta de apetite. Eu não sei se vocês repararam, mas o pastor está até mais magrão aqui, mais do que já era antes, espigão. Está apertando mais o cinto, já passou uns 2 furos para frente, porque não come, mal, emocionalmente. Meu filho nasceu e eu não pude ficar com ele no dia seguinte. Isso acabou comigo emocionalmente também. Fiquei mal, pastor. Novembro, dezembro, a Pri falou para mim que eu estava... Ela não reclamou de mim, ela falou que eu estava dando trabalho esses dias, né? Que eu falei para ela, e aí, amor, como é que está o nosso casamento, como é que eu estou, você acha que está bom? Falou assim, agora melhorou, porque estava ruim. Tá que nem aquele cara do meme, né? Estava ruim, agora não estava muito bom também, estava meio bom, agora parece que piorou. Aí ela falou para mim assim, amor, você estava mal, não está ajudando em nada, eu vi você passando pano na casa, dando uma força para mim, nossa, uma vontade que parecia... Estava mal. Sabe onde eu me curei? Quem quer arriscar aqui? Falei para a Pri, falei, seguinte, eu vou lá para a igreja, eu vou ficar um tempo orando lá. Porque nessa correria você só ora durante o dia. Você vai falando com Deus enquanto você está fazendo as coisas, né? Que a gente inclui o Senhor em tudo que a gente faz, mas não para ficar com Ele. Está na correria, fica assim. Sabe onde eu fui me curar? O pastor ficou em pecado 2 meses, né? Porque não foi se curar antes. O pastor, falando isso para vocês aqui, tá? Então, 2 meses assim, desviado, não indo orar, só para fazer isso, né, pastor? Então, você fica na correria de tudo, ministério, papai, família, criança pequena em casa. Falei, amor, é o seguinte, eu vou lá orar, senão qualquer hora você vai perder seu marido aí por um treco que vai dar em mim, alguma coisa vai acontecer. Eu estou sentindo já. Eu vim aqui para a igreja, fiquei 2 horinhas, pastor. Olha, 2 horinhas resolveu 2, 3 meses de problema, cara. Ah, mas a obra não entregou ainda, pastor. O problema para mim está resolvido. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não faz a coisa se resolver do lado de fora, ela se resolve do lado de dentro, meu irmão. O Espírito da paz está em mim, está em você. Então, quando tudo fora está uma guerra, dentro de nós tem que haver paz. Se não tem paz dentro de você, quando você está no meio da guerra, é porque o Espírito Santo de Deus está meio afastadinho aí. Não está ativo, não está trabalhando, porque você não deixou trabalhar. Eu orei aqui, voltei para casa, já outro marido. Tá? Ontem a Pri já viu lá, limpar a casa com mais... Então, aí a coisa que eu falei de ser ríspido aqui, né? Já fui hoje de manhã com ela ríspido aqui também, aí Deus já começou a consertar, e o pastor está aqui de novo confessando pecado para vocês aqui. O bom é que o pastor não se coloca na santidade, né? Fala assim, esse pastor está tudo errado, meu. Glória a Deus, pelo menos reconhece e vai tentando melhorar, né? A gente fala rindo aqui, mas dói na hora que a gente pensa, viu? Quem não muda de mente não pode entender o que Deus está fazendo. Eu falei que não dá para ser agradável, nem sempre a gente é agradável só por ser santo. Os fariseus, por exemplo. Vocês acham que eles não aceitaram Jesus por pecado ou por zelo? Meus irmãos, só para a gente finalizar, a gente está indo para o finalzinho aqui, tá? Não me deixa sozinho não. Os fariseus erraram em não aceitar Jesus por pecado ou por zelo? Por zelo. Eles guardaram tanto a lei, a palavra. Quando apareceu Jesus, eles falaram, quem é esse herege? Quem é esse falso?
Porque não renovaram a mente. Sabe aquela coisa, Abraão, Deus falou para ele assim, entrega seu filho Isaque. Se Abraão não escuta o anjo pela segunda vez, meu irmão tinha matado o próprio filho. Aí o anjo falou, peraí, era zoeira. Calma, te acalma aí, não mata não. Era só um teste. Passou, parabéns, nota 10. Não mata o menino. Porque Deus fala uma coisa aqui para você e outra coisa para você ali, porque cada dia precisa de uma movimentação diferente. Não fica parado. Para de pensar do jeito que você está pensando hoje e começa a pensar novo. Porque senão você não entende o que Deus está fazendo. Deus está fazendo uma obra em nossas vidas. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar. Não fique travado, não fique parado, não fique bloqueado em você mesmo, na sua alma, na sua mente, mas tenha uma mente renovada em nome de Jesus. Coloca diante do Senhor os seus pensamentos e fala, Senhor, é isso que eu penso hoje, mas eu acho que isso não é bíblico e não está diante da tua vontade, não está debaixo da tua vontade. Muda o meu pensamento, Senhor. Muda a minha mente, minha forma de pensar. E aí então tem uma recompensa depois de tudo isso. Qual é? Para que possais experimentar, vocês, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, para todo mundo falar bonito. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois que a gente vive tudo isso e coloca essas coisas em ordem, a renovação da mente, não se amoldar com o mundo, ser parecido com Jesus, tem uma recompensa. Então a gente vê agora que a alegria do Senhor, ela fica completa quando a gente está dentro da vontade de Deus. Em João 17, o Senhor orou pelos seus discípulos e falou, Senhor, santifica-os pela tua palavra. E em outro momento ele falou assim, para que a alegria deles seja completa. Meu irmão, quando você é santificado, você está debaixo da vontade de Deus. E quando você está debaixo da vontade de Deus, a sua alegria é completa. E aí, vou repetir o que eu falei agora há pouco. Você não vai ter necessidade de nada, porque todas as suas necessidades estão supridas em Cristo Jesus. E aí Jesus fica suficiente, a gente não precisa ficar fazendo evento na igreja para ganhar gente para Jesus. Porque quando você pisa nesse lugar de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não precisa de mais nada para estar nele. Aí você não precisa mais torrar o seu cartão de crédito em compra no shopping, falando assim, eu preciso me curar, eu não estou contente, eu preciso comprar alguma coisa, senão abre o guarda-roupa assim, 300 pés de sapato, parece que é uma centopeia a pessoa. Não precisa de mais não. O contentamento está em Deus, o contentamento está no Espírito Santo. Você que é solteiro, não imagina que depois que você casar que você vai ficar feliz, não. Seja completo, feliz agora no Senhor, porque você vai precisar dele para casar. Depois que casar, você vai ver, é um desafio, dia após dia, amém? E olha que eu tenho uma esposa boa, eu falo para vocês que é um desafio, olha que a minha é uma mulher sábia e prudente. Então imagina quem está casado com um pessoal difícil. Então gente, você precisa do Espírito Santo, você precisa ser completo, você precisa. Seja completo em Deus, amém, queridos? Para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.